1 Samuel 16, versículo 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como o rei de Israel. Até quando você vai ficar chorando e lamentando por Saul, se eu mesmo o rejeitei? Feche seus olhos aí, querido. Pai, em nome do Senhor Jesus, sabemos, Deus, e estamos começando a entender cada vez mais o nível de dimensão que estamos entrando, Deus. Um nível, Deus, mais profundo em Te conhecer, um nível mais profundo de relacionamento contigo, Pai. Só porque entendemos que os Teus propósitos são eternos e jamais conseguiremos ter a certeza de tudo, Deus. Então por isso, Deus, leva a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Leva nosso coração a ter uma sede descontrolada por Ti, para que possamos ter o nível de revelação que o Senhor deseja para nós hoje, Pai. Em nome de Jesus, fala o nosso coração. Que toda outra voz se cale, mas que meus ouvidos possam estar atentos a somente a ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém, querido? Sábado passado eu ia ministrar essa palavra, cara. Estava programado para sábado na rede ministrar João Pedro, de Minas Gerais. A rede começa 8 horas da noite. 7 horas da noite, o João Pedro manda uma mensagem para mim que ele não ia poder estar na rede. E eu estava muito tranquilo. Ele ia fazer o louvor, ele ia trazer a palavra. Então eu estava bem descansado nisso. Beleza, já está combinado, já tem um mês. Ele vai estar na igreja, então está tudo encaminhado. Aí faltando 1 hora para o culto, ele fala assim: pastor, eu queria que você me perdoasse porque eu não vou poder estar na rede. Aconteceu um imprevisto, ele começou a falar o que aconteceu. Eu compreendi, eu entendi. Só porque eu comecei naquele período de que: fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, Senhor, pelo amor de Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia do teu povo, fala comigo, Senhor. Geralmente eu começo a ter misericórdia de mim, Senhor, 7 dias antes de eu pregar, entendeu? Mas faltando 1 hora para o culto, se torna um pouco, muito mais desesperador. Existe uma responsabilidade muito grande por quem passa por cima do altar, cara, e tem que ministrar na vida de outras pessoas. Não é simplesmente eu pego minha Bíblia e falo assim: Senhor Jesus da glória. Não é simplesmente eu abro a Bíblia e no versículo que cai eu trago uma palavra, cara. Existe um período de consagração, cara, para que aquilo que Deus for ministrar na igreja seja ministrado também no meu coração e venha trazer mudança em mim, venha trazer conserto em mim, cara. E eu fiquei nesse período, e Deus ministrou essa palavra no meu coração. 1 Samuel 16. Até quando você tem chorado, cara, por aquilo que eu já reprovei, cara? Até quando você tem chorado por aquilo que eu já rejeitei na tua vida? Até quando você vai lamentar por aquilo que eu já pedi para você abrir mão? Até quando você vai ficar negociando os meus propósitos, cara? Eu queria que você meditasse nisso, velho. O sofrimento que você está passando, a dor que você está passando não é maior do que o propósito de Deus, cara. Você pode ter entrado nessa igreja hoje completamente abatido, completamente sem ânimo. Talvez a tua vontade hoje era ficar na tua casa, cara. Talvez a tua vontade hoje fosse ficar completamente isolado, sem ninguém, cara. Que ninguém pudesse te oportunar, sabe? Ninguém pudesse te chamar, ninguém pudesse falar com você. Talvez o teu pensamento foi esse. Só porque a tua dor não é maior do que o propósito de Deus, cara. Não é. O que esse cara estava vivendo aqui era um momento de decepção, completamente um momento de frustração. Sabe como é que iniciou essa situação na vida de Samuel? Samuel já está velho, cara.
viver uma vida de consagração ao Senhor, separado dos seus pais, uma vida completamente dedicado a ser sacerdote, a ser juiz, a ser profeta, uma vida de ministério completamente de renúncia. Aí ele chega a velhice dele, e ele reúne todo o povo, e começa a falar o seguinte: eu levantei os meus filhos para ser sucessores, eu levantei os meus filhos para serem líderes. E o povo de Israel falou assim: você eu aceito, seus filhos não, levanta para nós um rei. O que o povo de Israel não entendia é que eles já tinham um rei. Às vezes acontece isso com nós. Já tem uma pessoa que deveria governar as nossas vidas, e nós estamos levantando novos líderes, novos governos, e outras pessoas têm, outras situações têm governado a nossa vida. Isso rejeitou, fez com que o Senhor rejeitasse esse rei, cara. E o primeiro ponto que eu queria que você anotasse na tua vida, cara, na tua Bíblia, no teu caderno de anotação, é aquilo que Deus rejeitou no início, não tem possibilidade alguma de dar certo no final, velho. Aquilo que Deus rejeitou no início da tua caminhada, não tem possibilidade alguma de dar certo no final. Tem coisas que quando eu comecei a caminhar com o Senhor, Ele pediu para que eu abrisse mão, cara. E isso acontece com você também. E isso é o que o Senhor tem rejeitado. Hoje é uma noite de fazer com que o reinado de Saul caia, meu irmão. Aquilo que o Senhor tem feito, cara, nas nossas vidas, é eterno. Talvez você não possa entender hoje. Talvez não faça sentido nenhum para você hoje. Eu quero dizer para você que no amanhã tudo vai fazer sentido, velho. Há mais ou menos um ano e meio atrás, nós estivemos na praça aqui, na Praça da Saneago. Nós deixamos de fazer a rede dentro da igreja, tinha a galera do Chile que estava aqui, uns 12 chilenos, e nós fomos para a praça. Quem imaginaria que depois de um ano e meio depois ia ter o Happy Day? Quem, na melhor das hipóteses, imaginaria que a gente estaria lá? Talvez para a gente, naquela época, pudesse ser algo diferente. Vamos deixar de fazer o culto dentro da igreja e fazer numa praça? Bora, então vamos. Talvez para nós, naquela época, poderia ter sido o seguinte: cara, a igreja vai estar sendo ocupada com outra atividade. Vamos para a praça? Vamos, então vamos. Mas no coração de Deus batia algo muito mais forte, meu irmão. No coração de Deus pulsava por algo muito mais forte. Sabe por que o Senhor ele é onipresente? É porque Ele está nos 3 momentos ao mesmo tempo, cara. Ontem, hoje e o amanhã. Ele vê tudo num só momento. Enquanto eu não estava simplesmente imaginando naquele culto, o Senhor já estava vendo um ano e meio depois. Talvez você está vendo a sua dor hoje, o Senhor está vendo a tua cura amanhã já. Cara, velho, deixa de enxergar um pouquinho daquilo que o Senhor rejeitou. Quando o Senhor olha para Jeremias e fala o seguinte: o que eu tenho para você, cara, é planos de paz, planos de prosperidade, planos de fazer bem. O Senhor já tinha visto o futuro de Israel. Talvez para Jeremias não fazia sentido algum, cara. Talvez não faz sentido algum você ter entrado por essa porta completamente desempregado, desesperado. Talvez não faça sentido para você. Talvez não fazia sentido algum para o Alexandre, cara. Toda entrevista reprovado, e hoje faz sentido. Hoje faz sentido. Não fazia sentido algum para Samuel ter levantado um rei aonde o Senhor iria rejeitar. Talvez não fazia sentido nenhum o fato de ter vivido uma vida separada para o Senhor, uma vida dedicada ao Senhor, e terminar o ministério dele onde seus filhos eram rejeitados. Sabe qual é o sonho de todo pastor? Consagrar o seu filho como pastor. É o sonho. Sabe por quê? É um legado que você está deixando. É um caminho que você ensinou. É o sonho de todo pastor. Não é outro pastor levantar, consagrar ele. Esse é o meu sonho. Não é meu filho ser consagrado em outro lugar, é eu derramar o óleo na cabeça dele. Esse é o sonho de qualquer um.
de ver a sua descendência dar continuidade naquilo que você sofreu tanto. Pastor Arthur, ele tinha falado comigo quando ele chegou no Chile. Ele falou assim: eu queria que você estivesse aqui, velho. Sabe o que eu falei para ele? Você está tirando as pedras do caminho e construindo ponte para que um dia eu possa chegar. Esse é o papel de um pai. Ele vai limpando o caminho, ele vai construindo ponte para você não gastar tanto tempo. Vai chegar um dia que eu e você vai no Chile e não vai ter tanto trabalho, porque ele já desfrutou, ele já fez o caminho, cara. Ele já gastou lágrimas com isso. O sonho de Samuel era isso. É ele chegar e falar o seguinte: está aqui meus filhos que eu levantei como líderes, e eles vão dar continuidade. Só porque aqueles líderes, cara, os filhos de Samuel, não tinham a mesma essência do pai, velho. Não tinha a mesma pegada do pai. Eles profanaram o templo. Eles aceitavam suborno. Eles se corromperam. Aí sabe o que o povo de Israel faz? Levanta para nós um rei, porque eu quero ser como as demais nações, cara. Aquele povo exigiu um rei. Entristeceu o coração de Samuel. Feriu o coração de Deus, cara. Há muito tempo sobre nossas vidas já deveria o Senhor estar governando, cara. Há muito tempo sobre nossas vidas o Senhor já deveria estar reinando, cara. É tempo de perder tempo, cara, com aquilo que o Senhor já nos pediu, velho. É tempo da gente começar a abrir mão daquilo que o Senhor já rejeitou. É tempo da gente começar, cara, a parar de gastar tempo e otimizar esse tempo, cara, dentro do propósito. Talvez muitos dos que entraram aqui hoje não faz sentido nenhum essa pregação, porque você ainda não entrou dentro do teu propósito. Quando chega o dia de vir para cá, meu irmão, você não tem ideia da alegria que eu tenho, porque eu entendi o meu propósito. O coração queima em ver essa igreja, porque eu entendi o meu propósito. Ontem eu estava falando isso no Happy Day. 2 anos atrás, quando eu cheguei nessa igreja, não fazia sentido algum eu vir para cá, velho. Sabe por quê? Sexta-feira eu estava com alguns dos membros aqui da igreja, na minha antiga igreja. Uma igreja que eu fiquei anos, velho. Anos. Cheguei lá com 13 anos, hoje eu estou com 32. Lindos 32. Cara, não fazia sentido algum eu vir para cá, velho. Qual sentido faria, velho? Quando eu cheguei aqui, eu tive a plena certeza de que não fazia sentido. Quando eu entrei nessa igreja, eu falei assim: meu Deus do céu, onde eu vim parar? Aparta-te de mim esse cálice. Não fazia sentido, cara. Eu já falei isso inúmeras vezes, velho. Eu era de uma igreja completamente branquinha, branquinha, alva como a neve, velho. Eu chego numa igreja preta, escura. Eu cheguei na hora do louvor, tudo apagado, tudo preto, e um altar cheio de vela, velho. Meu Senhor amado, aonde eu estou? Aonde eu estou, velho? A galera se rasgando de adoração, rasgando, chorando, velho. E eu não conseguia fechar o olho, porque eu não sabia o que iria acontecer, velho. Não fazia sentido. Você acha que no segundo culto fez sentido? Muito menos. Cada vez que eu vinha, eu me fechava. A galera se jogava, a galera chorava, e eu não conseguia fechar o olho, velho. Eu falei assim: meu Deus, que é isso, velho? Cara, e tudo começou a fazer sentido quanto mais eu fui entrando dentro do propósito. Hoje eu sou apaixonado por estar aqui, porque eu estou dentro do propósito. O que não fazia sentido há 2 anos atrás, hoje faz completamente o sentido, velho. Completamente o sentido, velho. Talvez não faz sentido algum de você vir visitar essa igreja hoje, meu irmão. Daqui a alguns dias vai fazer sentido na tua vida, velho. Vai fazer sentido na tua vida.
Deus manda separar um rei para Israel. Assim como o povo pediu um rei, Deus concedeu um rei. Mesmo que aquilo ferisse o coração dele, ele concedeu o rei. Tem certas coisas que você tem pedido, cara, e Deus vai te conceder, velho. Mas nem tudo que Ele te entrega quer dizer que vai fazer com que você caminhe no propósito. Tem dores que vêm nas nossas vidas que a gente não consegue entender, cara. E mesmo assim Deus faz com que essa dor permaneça, cara, para você entender o propósito. Talvez não faz sentido nenhum você estar até hoje desempregado, velho. Talvez não faça sentido nenhum. Mas para que você possa compreender o propósito, Deus não abre essa porta de emprego. Eu vi inúmeras pessoas, cara, que eles clamavam por um emprego, completamente desempregado, desesperado. E quando Deus abria a porta de emprego, o Senhor era rejeitado. O Senhor era excluído da sua vida, velho. Tem um cara dessa igreja, cara, um casal dessa igreja aqui que eu e minha esposa amamos muito, velho. E teve um período da vida deles que eles estavam completamente desempregados, sem nada. Aí sabe o que ele falou? Eu não vou abrir mão do meu propósito, por qualquer porta de emprego. Eu só vou abraçar a porta que vai fazer com que eu permaneça firme no propósito. Aquilo que me separa de Deus, cara, não foi Deus que abriu. Deus concedeu o rei de Israel. E esse rei começou a governar Israel e começou a livrar Israel das mãos, cara, dos filisteus. Só porque Samuel tinha falado uma coisa para esse rei: quando você for para a guerra, eu vou levantar sacrifícios. Só porque tinha uma guerra, cara, que eles iriam enfrentar, o povo de Israel iria enfrentar uma guerra. Só porque o profeta, o sacerdote que iria oferecer esse sacrifício não tinha chegado ainda. E esse rei completamente profano, ele levanta um altar, ele sacrifica, sem poder sacrificar, velho. Se você consegue entender a leitura da Bíblia, velho, você vai conseguir entender que somente era sacerdote que era da tribo de Levi. Saul era benjamita, era de uma outra tribo. Ele poderia ser um cara agricultor, ele poderia ser um cara que iria para a guerra, mas ele jamais poderia ser um sacerdote. Jamais ele poderia oferecer sacrifício, jamais ele poderia chegar perto do altar. Ele já tinha sido rejeitado por Deus no início, e novamente ele é rejeitado, porque ele oferece a Deus aquilo que ele não poderia oferecer. Cara, tem certas coisas que nós temos oferecido a Deus, cara, que o Senhor tem rejeitado e tem sentido nojo. Nojo. Saul ofereceu um sacrifício que foi estranho para o Senhor, que ele rejeitou na hora. Versículo 1. Versículo 17 do capítulo 12. Samuel reúne todo o povo e diz o seguinte: não estamos na época da colheita do trigo? Pedirei ao Senhor que envie trovões, chuva, para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova, quando pediram um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia houve trovões e chuva. O povo de Israel tinha pedido um rei, certo? Foi constituído um rei. Só porque Samuel vai lá e chama todo o povo e fala o seguinte: o que vocês fizeram foi mal perante o Senhor. Vocês têm um rei, mas o rei que governa vocês não foi constituído por Deus.
Esse rei que vocês estão querendo aí, vai chegar uma hora que vai fazer com que o povo se corrompa, e vocês vão clamar a mim, e eu vou simplesmente rejeitar vocês. Eu não vou dar ouvido para vocês, cara. Tem certos governos que nós temos levantado sobre nossas vidas que tem nos separado do Pai. Por mais que o olhar do Pai nunca se distancie de nós, nós temos nos distanciado do Pai. Nós temos rejeitado o Pai. Samuel levantou esse clamor, e assim como ele declarou que iria cair trovões e chuva, houve trovões e chuva. E aí logo em seguida vem essa decepção. No versículo 1 de 16. Até quando, Samuel, você vai continuar lamentando por aquilo que eu já reprovei? Levanta agora, vai para a casa de Jessé, que é em Belém, e unge um de seus filhos. Várias pessoas já falaram que esse lugar se chama Casa do Pão. Belém significa Casa do Pão. Aqui, Igreja Viva é o Belém do Novo Gama. Sabe o que significa? Pessoas que estão completamente desesperançadas, desanimadas, porque não estão entendendo o propósito, virão aqui, atrás de pessoas ungidas para governar suas vidas, para trazer esperança e destino, para trazer expectativas, cara. Deus fala isso para Samuel: levanta, vai para Belém, vai para a casa do pão, que lá tem um cara te esperando para ser rei. Alguém que foi gerado no meu coração. Você foi gerado para governar esse lugar, e foi gerado no coração do Pai, meu irmão. Enquanto Saul foi levantado rei com um vaso de barro, Davi foi ungido com chifre, conforme todo rei e profeta era ungido. Você foi separado para estar essa noite aqui, meu irmão. Não existe o acaso, existe propósitos eternos. Somente um homem e uma mulher segundo o coração do Pai, ele entende o que é dar dentro do propósito. Um propósito, meu irmão, ele vai muito mais além do que minha dor. O propósito, ele vai muito mais além do que as pessoas falam ao meu respeito. O propósito vai muito mais além do que eu olho no meu espelho e eu penso ao meu respeito. O propósito, meu irmão, é muito mais além do que eu consigo imaginar, velho. Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios 2:4. 2 Coríntios 2:4, cara. Segundo Coríntios 2:4, versículo 16. Por estar dentro do meu propósito, cara, eu posso até estar desanimado, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos são leves, momentâneos, e estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que qualquer coisa. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório e passageiro, mas o que não se vê é eterno, cara. A tua dor não é maior do que o teu propósito, meu irmão. O teu desemprego não é maior do que o teu propósito. A enfermidade que você está vivendo não é maior do que o propósito, porque o propósito é eterno. Isso tudo é passageiro, o propósito é eterno. A dor você pode estar sentindo agora. No estralar de dedos, Deus te cura. E o propósito é eterno. O propósito é eterno.
Daqui 90 anos talvez você não esteja vivendo, mas o propósito permanece. Permanece, porque aquilo que Deus começou a fazer em você, Ele vai dar continuidade nas próximas gerações. É eterno. Talvez não faça sentido para você hoje. A dor que você está passando hoje talvez não faça sentido. Amanhã você vai rir. Amanhã você vai testemunhar. Amanhã você vai ganhar vidas através dessa dor. É eterno, permaneça firme dentro do propósito, cara. Por isso Paulo vai falando, cara. Deixando para trás o que para trás fica, eu permaneço firme, focado no alvo, cara. E o alvo é Cristo. Todas as cartas de Paulo, meu irmão, foram cartas que ele escreveu preso, velho. Foram cartas que ele escreveu perseguido. Foram cartas que ele simplesmente foi chutado, apedrejado. Era assim as cartas dele. Os cristãos de hoje em dia, meu irmão, uma dorzinha na unha é motivo para jogar tudo pro alto, chutar o balde e sair fora do propósito. Paulo fala o seguinte: alegrai-vos comigo no meu sofrimento, velho. Era um cara que tinha convicção do propósito. Qual é o meu convite para você essa noite? Não abra mão do teu propósito. Não abra mão daquilo que Deus está fazendo na tua vida. Não abra mão daquilo que Deus vai fazer depois de você, através de você. Não abra mão daquilo que Deus vai fazer nos seus filhos. Não abra mão daquilo que Deus vai fazer na tua família. Não abra mão daquilo que Deus vai fazer nesse emprego, na tua faculdade. Não abra mão daquilo que foi gerado no coração do Pai. Não abra mão. Por mais que você não entenda hoje, vai fazer sentido amanhã. Meu convite a você é isso. Por mais que você não esteja entendendo, caminhar por fé é dar um passo no nada. Você não pode estar vendo nada. Você não pode estar vendo ponte alguma. Mas você crê no Pai e por isso você continua caminhando. Está dentro do propósito, é isso, velho. Você não sabe como vai fazer. Também não interessa como vai ser. Você está firme dentro do propósito. Então você crê que vai acontecer. Você não sabe como você vai. Você não tem recurso algum, mas você sabe que o teu Pai vai prover. Está dentro do propósito, é ter uma fé inabalável, meu irmão. Não fazia sentido algum para Samuel falar isso, velho. Chorando, desesperado, e o pai fala para ele: por que você está desesperado? Se eu já rejeitei Saul, eu levantei um rei, cara, que é segundo o meu coração. Davi foi o maior rei que houve em Israel, cara. Um cara que foi chamado como menino e entrou para a família de Cristo, cara. Ninguém apaga a história de Davi, velho. Talvez não vai fazer sentido para você hoje, cara. Mas ninguém vai apagar o legado que você vai deixar se você permanecer dentro do propósito. Ter um coração apaixonado por Cristo.